um século de história. Um século sendo resposta evangélica para um povo e amparo aos mais necessitados. Em 2021, a Arquidiocese de Belo Horizonte completou 100 anos. Atualmente, 28 municípios mineiros compõem a igreja local. São mais de 1.500 comunidades de fé e cerca de 270 paróquias. Uma história escrita por várias mãos e que, por isso, vale a pena conhecer. A criação da Diocese de Belo Horizonte tem relação direta com o crescente desenvolvimento político e econômico da nova capital de Minas Gerais no início do século XX. Até então, a igreja da cidade era ligada à Arquidiocese de Mariana. No século XIX, quando da construção do futuro Belo Horizonte, né, só havia duas dioceses. A de Mariana, que vem do período colonial, e depois a de Diamantina, que é de 1854. Então, seria até, como eu disse, 1900 são duas dioceses em Minas Gerais, né? Logo depois, em 1918, isso já tinha crescido para 10. Esses números são bem expressivos, você vê em menos de 20 anos, né? Aumenta aí quase 10 vezes, e no entanto a própria capital não tinha, a capital política, né, não tinha o seu bispado. Quando a capital do estado de Minas Gerais foi transferida de Ouro Preto para Belo Horizonte e se construiu a nova capital, sentiu-se a necessidade, por causa da importância política, econômica e social que passou a ter a nova capital, inclusive em termos populacionais, de se ter um cuidado pastoral também com esta região. E daí nasceu a ideia de se criar a Diocese de Belo Horizonte, que efetivamente foi criada, né, em 11 de fevereiro de 1921. Apenas 3 anos depois da criação do bispado, em 1924, a diocese foi elevada à arquidiocese e Dom Antônio dos Santos Cabral se tornou arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. Desejando que a igreja fosse presença ativa na vida do povo, um dos primeiros atos de Dom Cabral foi criar o Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus em 1923. Dom Cabral, aqui chegando, encontrou os padres, né, que passaram da antiga Arquidiocese de Mariana para a nova diocese criada. Mas ainda era um clero insuficiente e foi por isso, né, que ele criou o Seminário Coração Eucarístico de Jesus com a finalidade de formar os próprios padres para a diocese, que no primeiro momento esteve junto ao Palácio Episcopal e depois, quando se adquiriram os terrenos, né, para sediar o Seminário Provincial Coração Eucarístico de Jesus. A partir dos anos 20, né, se desloca para essa fazenda da Boa Vista, né, que foi comprada de que maneira? Como é que ela é edificada? Em parte por recursos do próprio Dom Cabral, de herança que ele recebera do seu pai, né? E em parte pela indenização que o governo do estado deu na arquidiocese, por ter derrubado, né, isso é uma negociação, por ter derrubado a igreja de Santana, que se localizava nas proximidades da Praça da Liberdade. Durante 98 anos, saíram do Seminário Coração Eucarístico de Jesus dezenas de sacerdotes para a igreja. As sedes mudaram ao longo do tempo. Atualmente faz parte do Convívio Emaús e segue com a missão de formar santos pastores para a igreja. Esse espaço, ele tem atualmente a casa, a residência Cura d'Ars, onde moram os padres da maturidade. Atualmente nós temos 14 padres e é o carinho de Dom Valmor, o carinho da Arquidiocese de Belo Horizonte, cuidando de pessoas, padres que cuidaram a vida inteira de pessoas e comunidades de fé. Então, junto com a residência Cura d'Ars dos padres da maturidade, nós temos também no Convívio Emaús o seminário, atualmente com 70 jovens, e que fazem aqui um caminho de crescimento espiritual,
a vida espiritual, o cultivo interior da graça é o caminho, o segredo da formação. Então, a partir dessa dimensão, todas as outras são iluminadas, o estudo, a vida afetiva, a vida comunitária, a vida pastoral. Os frutos do seminário não foram apenas novos sacerdotes para a igreja, foram também novos profissionais para a sociedade, onde durante algum tempo foi espaço de formação dos seminaristas. Anos depois se tornaria a primeira sede da Universidade Católica de Minas Gerais. E agora, a maior universidade católica do mundo, segundo o site do Vaticano. Desde o início, temas como educação, fé e cultura são uma preocupação para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Cabral tinha desde os inícios a ideia de ter uma universidade católica, né? Então a experiência começou com algumas faculdades criadas inicialmente, eram faculdades católicas, foram agregadas, né? E depois todas transferidas para onde hoje é a sede da PUC Minas, no campus Coração Eucarístico, né? Então, essa ideia de unir fé e cultura, na mente de Dom Cabral estava, né, no primeiro momento, que a igreja tinha que ter uma presença muito forte na sociedade, principalmente através da educação. E essa obra continuou depois, né, com o arcebispo seguinte, Dom João Rezende Costa, Dom Serafim, inclusive chegou a ser reitor da Pontifícia Universidade Católica, e atualmente com Dom Valmor. Nestes 100 anos, a história da Arquidiocese de Belo Horizonte é marcada pela presença de sacerdotes ilustres, que tiveram importância tanto para a igreja local quanto para a do Brasil. Um deles nasceu em uma fazenda que fica em uma cidade chamada Bom Jesus do Amparo, a pouco mais de 50 quilômetros aqui de onde estamos agora. O nome de batismo? Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Para alguns, Dom Carmelo. Para a maioria, Cardeal Mota. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota nasceu em 16 de julho de 1890. Em 1918 foi ordenado sacerdote por Dom Silvério Gomes Pimenta, arcebispo de Mariana. No ano seguinte, auxiliou Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro na fundação da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Com a criação da Diocese de Belo Horizonte, tornou-se padre do bispado recém-criado. Foi reitor do Seminário de Belo Horizonte até 1932, quando foi ordenado bispo aos 42 anos. Em 1935, foi elevado a arcebispo do Maranhão, onde ficou por 8 anos. No Maranhão, ele, por exemplo, fundou um leprosário. Para a época, foi uma grande conquista. Então, você vê novamente, entende, um pastor e um homem relacionado a uma sociedade, aos carentes. Em 1944, Dom Carmelo foi nomeado arcebispo de São Paulo, onde ficou por 20 anos. Neste período, teve papel essencial para a construção do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Então, nós estamos em junho de 1946, dentro de uma reunião, né, o Cardeal Mota dentro de uma reunião, com muitos problemas. O santuário será construído ou não, o local, e o Cardeal Mota, em um determinado momento, expressou-se: decidimos, a Basílica começará e logo. 10 de setembro do mesmo ano, 1946, lançada a primeira pedra do maior santuário mariano do mundo. Em 1946, foi nomeado cardeal pelo Papa Pio XII, tendo sido o primeiro arcebispo brasileiro a receber este título. Seja no Maranhão ou em São Paulo, Cardeal Mota nunca esqueceu suas raízes mineiras e sua relação com Nossa Senhora da Piedade. Tanto que em 1946, ao ser nomeado cardeal, ele visita o santuário e, ao perceber o abandono, pede a Frei Rosário Joffre que cuide do local. Nós estávamos dentro de um contexto muito conturbado.
os padres da região eram responsáveis por cuidar do santuário. Só que nós estávamos num período onde, primeiro, a locomoção era extremamente difícil, não se tinha estrada. E daí então ficava-se a desejar. Amigo do presidente Juscelino Kubitschek desde os tempos de Diamantina, Cardeal Mota sugeriu que o nome da nova capital do Brasil fosse Brasília, e foi ele quem celebrou a primeira missa na cidade. Cardeal Mota via como necessária a união dos bispos de todo o país para que a igreja caminhasse na mesma direção. Por isso, teve protagonismo na criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 1952, tendo sido eleito seu primeiro presidente. Esse contato com tantos bispos foi essencial para que Nossa Senhora da Piedade fosse proclamada padroeira do estado de Minas Gerais. Ele conseguiu conversar com Dom Elvésio, com o bispo de Diamantina, com o arcebispo de Belo Horizonte, para que o título também pudesse ser adquirido, o título da padroeira do estado de Minas Gerais. E nada melhor do que um homem que seja mineiro, indo para as terras paulistas, conhecendo o Brasil do Nordeste, saber qual é a real identidade da espiritualidade cristã dentro das Minas, que também são gerais. Cardeal Mota foi também o primeiro arcebispo de Aparecida, onde ficou até o seu falecimento em 1982. E se engana quem pensa que a história da arquidiocese foi escrita apenas pelo clero. Congregações religiosas masculinas e femininas e os leigos também tiveram protagonismo na construção do que existe hoje. Várias ordens religiosas antecederam, né, a instalação do bispado. Né? Quer dizer, quando se cria a capital, né, e pouco depois, há ordens, congregações religiosas, tanto masculinas quanto femininas, né, que se deslocam para a cidade de Belo Horizonte e aqui constitui. Cidades que ficavam a 200 quilômetros da capital faziam parte da nova diocese. Para atender a todas essas regiões, Dom Cabral também abriu espaço para que as congregações religiosas o ajudassem no cuidado pastoral. Normalmente, várias dessas congregações vinham com a finalidade de abrir colégios. Não é? Então, Dom Cabral colocava como exigência, né, para se fazê-lo, assumir uma paróquia ou na periferia ou no interior. E tem um detalhe muito curioso, na construção dos colégios, Dom Cabral gostava de ver as plantas, né, inclusive para saber a extensão das capelas. Ele dizia explicitamente que tinham que ser capelas grandes, porque no futuro iriam se transformar em paróquia. Um caso típico, por exemplo, na década de 40, são as irmãs Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo Sacramento, que estão lá na Avenida Catalão. Naquele momento, a Avenida Catalão era um brejo só, né? Quando foi construído o convento, se construiu uma grande igreja, né, que hoje é a sede de uma paróquia, a paróquia Santa Clara da Piedade. É só para dar um exemplo, né? Então, as congregações em muitos campos ajudaram na obra da evangelização. Nessa história centenária, os leigos também são protagonistas. Dona Vilma é um dos rostos desse protagonismo. Há 6 décadas está a serviço da evangelização na Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu peguei os 2 últimos anos de Dom Cabral, mas eu trabalhei muito mesmo, foi com Dom João, Dom Serafim e agora Dom Valmor. É uma presença muito bonita, principalmente quando Dom João pediu para criar o Conselho de Leigos, que naquele tempo era colegiado de leigos. Em 1960 ele já falava isso. Em 63 ele criou um grupo e pediu que eu coordenasse esse grupo. Te reunia todo mês na Boa Viagem com esses leigos. Eram leigos, presidente de uma associação, líder disso, líder daquilo. E a gente foi crescendo nessa dimensão de incentivar o leigo na sua participação na vida comunitária das paróquias. Nesse primeiro momento, a criação do conselho acabou não indo para frente, mas os leigos se mantiveram ativos no trabalho pastoral. Então, em 78, eu comecei a organizar a catequese da arquidiocese, pegando os coordenadores das várias paróquias
e formando um núcleo. Os padres eram muito bacanas, sabe? Então eles me pediram para, quem sabe, começar um trabalho catequético mais ampliado. Então o que nós fizemos? Começamos uma organização das paróquias como coordenadores de catequese. Em 1978, finalmente é criado o Colegiado de Leigos da Arquidiocese de Belo Horizonte, tornando-se exemplo para outras partes do país. Belo Horizonte é que inaugurou também o Conselho de Leigos do Leste 2. O grupo de colegiado de leigos de Belo Horizonte, junto com outros movimentos daqui, outros movimentos que participavam ativamente, principalmente o Cursilho da Cristandade, é que criou o Conselho de Leigos do Leste 2. Então, você vê que Belo Horizonte sempre teve uma atuação muito forte na parte tanto de leigo quanto da pastoral. A pastoral, em geral, Belo Horizonte sempre foi muito linha de frente. Esse e tantos outros trabalhos só foram possíveis porque, nos últimos anos, ninguém tem caminhado só. A gente vê que a nossa arquidiocese sempre foi privilegiada de pastores. E isso, o que nos dá? Uma alegria de estarmos numa arquidiocese que verdadeiramente olha para o laicato com muito carinho, olha para a evangelização, acima de tudo, com muito entusiasmo. Uma igreja que também sabe acolher novas inspirações do Espírito Santo e que há 20 anos recebeu a comunidade Canção Nova. A gente foi percebendo, não é? Tanto que o povo mineiro gosta da Canção Nova. Então essa foi uma experiência assim, bem bacana, né? Perceber assim, nosso número de sócios, o número de vocacionados. Então a gente percebia a necessidade de uma frente de missão em Belo Horizonte, não é? Na época, em 2001, Dom Décio, ele era bispo auxiliar de Belo Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e ele era o responsável pela comunicação na diocese. E salesiano, entrou em contato com o Padre Jonas, e aí foi vendo as possibilidades da Canção Nova, nessa parceria, né, poder também levar o sinal. E aí a Canção Nova foi para Belo Horizonte, né? Não começamos de imediato a atuar na televisão, porque justamente a gente precisava desse tempo, né, de construir o estúdio, de verificar bem a programação, de nos dar a conhecer na diocese, na cidade. Então foi um trabalho assim de bandeirante. Colaboramos para que se instalasse a Canção Nova em Belo Horizonte, porque Dom Serafim me incumbiu de coordenar o trabalho de comunicação, né, o trabalho de comunicação na Arquidiocese de Belo Horizonte. O coração de Dom Serafim, ele era também um coração de visão ampla e buscando sempre construir o melhor caminho, e ele achava que a comunicação, a TV, os meios de comunicação era o caminho melhor para que a nova evangelização chegasse a todos os lugares. Eventos responsáveis pela construção de praças que mudaram o nome de outras que lotaram um estádio de futebol. A centenária Arquidiocese de Belo Horizonte é repleta de fatos que marcaram época e fizeram história. A capital mineira foi o local escolhido para receber o 2º Congresso Eucarístico Nacional. O evento reuniu cerca de 200 mil fiéis e movimentou a cidade. Uma das mais conhecidas praças de Belo Horizonte, a Raul Soares, foi construída por causa do encontro. O Congresso Eucarístico, ao mesmo tempo, juntava, né, uma mística, né, uma presença militante na vida da sociedade, né, um ideal de formação do clero e do laicato, conjugado com a doutrina social da Igreja. Digamos assim, aqui está o núcleo do programa do 2º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Belo Horizonte, em 1936, que contou com a presença de mais de 200 mil pessoas. Outro importante fato vivenciado pela Arquidiocese de Belo Horizonte nesses 100 anos levou à mudança de nome dessa praça. Antes chamada de Praça Governador Israel Pinheiro, se tornou Praça do Papa,
depois da visita do Papa João Paulo II em julho de 1980. O Papa ficou algumas horas em Belo Horizonte, né? Ele chegou de manhã e foi embora no fim da tarde. O Papa ia descer no aeroporto da Pampulha. Passava pela televisão e tal, a gente via do aeroporto da Pampulha até na Praça do Papa, era como se fosse um rio de pessoas, um rio de gente. E de um lado e do outro da Avenida Antônio Carlos, de um lado e do outro da Avenida Afonso Pena. Todo mundo queria ver o Papa. E o Papa queria ver todo mundo também, né? Houve um fato muito assim, bonito, porque o Papa veio a Belo Horizonte, nessa viagem, ele veio a Belo Horizonte para falar para os jovens do Brasil. Quando ele chegou lá no alto da Afonso Pena, estava um dia claríssimo, um sol belíssimo, e lá de cima a gente tem aquela vista bonita da cidade. Então o Papa ficou admirado e ele diz assim: que belo horizonte. Depois ele falou para os jovens assim: vocês são um belo horizonte do futuro. Foi uma coisa bonita, muito bonita. Um evento religioso capaz de lotar um estádio de futebol não uma, mas 15 vezes. Ao longo de sua história centenária, a Igreja de Belo Horizonte pôde testemunhar a devoção de seu povo à Eucaristia. Se estabeleceu que de 3 em 3 anos fariam a torcida, sempre na festa de Corpus Christi. A primeira torcida de Deus teve quase 100 mil pessoas, porque o Mineirão cabia 110 mil naquela época. Agora eu entendo o valor de uma torcida num time de futebol, porque, nossa, eles vibravam lá e a gente vibrava de cá também. Chegava a chorar de tanta emoção. E em uma de suas edições, em 2005, também presenciou a beatificação de Padre Eustáquio. Como não lembrar de encontros que uniram os mais diversos setores da igreja para pensar o caminho pastoral da arquidiocese a partir de 1996? Vamos fazer um plano pastoral para a arquidiocese, partindo da base. Então, aí foi consultada a base, não é? Todo mundo deu opinião, todo mundo deu palpite, não é? Os teólogos, o pessoal de comunidade de base, o pessoal de grupos religiosos, né? Todo mundo deu a sua opinião, aí fez a assembleia, que era para a gente poder então votar aquilo que foi proposto. Como esquecer as 6 edições da Assembleia do Povo de Deus? A peregrinação também é uma marca da arquidiocese neste século, principalmente no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Na verdade, as romarias aqui são anteriores à existência da Diocese de Belo Horizonte. Acontecem há mais de 250 anos, quando começou a devoção à Nossa Senhora da Piedade. Começam com a história da própria ereção aqui do santuário, da ermida, quando Antônio da Silva Bracarena fica comovido com a história da menina muda, que vê Nossa Senhora e começa a falar, e então decide construir esta igreja que a gente está nesse momento. Isso há 253 anos atrás. Creio eu que o próprio ato de construir a igreja, a ermida, foi um ato de peregrinação, por causa do acesso muito difícil, ainda hoje, né? Não é fácil chegar aqui em cima, mas naquela época ainda mais, para trazer os materiais. E o que conhecemos da história, todo o período da época da festa litúrgica de Nossa Senhora da Piedade, os fiéis sempre vêm ao alto dessa montanha há mais de 200 anos. Todos os anos, milhares de fiéis sobem os mais de 1.700 metros de altitude para pedir intercessão e o colo da Mãe. O crescente número de peregrinos tornou necessária a construção de uma nova igreja no local. Antes da pandemia, o santuário chegou a receber em um único ano mais de 500 mil peregrinos de várias partes do Brasil e do mundo, que aqui do alto são acolhidos por Maria e podem contemplar as belezas naturais do local. A beleza única e singular do meio ambiente, do clima e do próprio espaço
que compõem os nossos espaços religiosos aqui no santuário, faz com que desperte a atenção de peregrinos e turistas para vir visitar. Mas o grande fator que nos ajudou muito foi a arquidiocese, nos últimos 10 anos, com a presença de Dom Valmor, ter abraçado o santuário para si como casa da padroeira de Vinas. Em 2017, as duas igrejas do santuário foram elevadas à Basílica pelo Papa Francisco. Com o título, a Basílica Ermida da Padroeira de Minas Gerais tornou-se a menor basílica do mundo. Neste um século, 4 arcebispos estiveram à frente da igreja local. Cada um representa um momento da história da própria arquidiocese, da igreja no Brasil e no mundo. O primeiro arcebispo foi Dom Antônio dos Santos Cabral, que ficou à frente da igreja local de 1921 a 1957. Coube a ele a missão de desbravar e implantar os caminhos que seriam trilhados pela nova diocese. Muito do que já existe foi ele quem criou. Na mente de Dom Cabral, a devoção à Eucaristia como centro da sua própria vida, do seu ministério pastoral, os meios de comunicação, a escola e a formação de novos padres estavam dentro do seu programa de governo pastoral. A pedra fundamental de nossa história tem origem com Dom Antônio dos Santos Cabral, primeiro arcebispo, que sabiamente delineou os horizontes belos e inspiradores. Esses horizontes foram fecundados pelo pastoreio também sapiencial de Dom João Rezende Costa. Dom João Rezende Costa foi o sucessor de Dom Cabral. Governou a arquidiocese de 1957 a 1986. Coube a ele implantar os novos tempos da Igreja depois do Concílio Vaticano II, criando paróquias a partir da nova mentalidade. Firmou as raízes da arquidiocese de Belo Horizonte na mística de uma espiritualidade fonte. Dom João foi aquele que abriu a igreja para a renovação conciliar. Em momentos difíceis, em que houve dificuldades de aceitação por parte de alguns padres e até mesmo de setores leigos, mas com muito tato, com muita fineza, Dom João levou avante a obra conciliar. Dom Serafim Fernandes de Araújo chegou como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte em 1959. Foi o mais novo bispo do Brasil, sagrado com apenas 34 anos. Participou do Concílio Vaticano II junto com Dom João Rezende Costa. Em 1998, foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II. Esteve à frente da Arquidiocese de 1986 a 2004. Avanços extraordinários vieram com o corajoso pastoreio do cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo. Conquistas pastorais e na gestão para confirmar uma igreja povo de Deus, construindo a esperança, enriquecida pelo destemor dos caminhos dentre grandes viradas civilizatórias e culturais, na convicção de que proclamar a palavra de Deus é o fermento da história e dos avanços que sempre devem ser buscados. Dom Serafim deu um grande impulso também na área da educação e principalmente na área das comunicações. Por exemplo, Dom Serafim gostava de dizer que a minha catedral são os meios de comunicação social. Ele foi o idealizador, por exemplo, da Torcida de Deus, fiel torcedor e até mesmo membro do Conselho do Atlético. Dom Serafim vibrava com essas imagens e percebia que através delas se podia também ter uma obra de evangelização. Dom Valmor Oliveira de Azevedo assumiu a Igreja de Belo Horizonte em 2004. Desde então tem buscado dar respostas necessárias a cada tempo, potencializando o que já existe de bom na arquidiocese e conciliando fé e obras. Nós podemos perceber no episcopado de Dom Valmor um pastoreio que prima pelas iniciativas de organização, comunhão e participação. A Arquidiocese de Belo Horizonte estava já organizada em regiões episcopais e nós tínhamos aqui processos bonitos de caminho evangelizador com
2 assembleias do povo de Deus, e Dom Valmor incentivou estes processos reorganizando, e a partir do seu pastoreio foram criadas outras forças que, na verdade, nada mais foram do que desenvolvimentos daquilo que já existia. Então foram criados os vicariatos episcopais para a ação pastoral. Quero ainda salientar toda a riqueza que foi o trabalho de Dom Valmor, no sentido de, por exemplo, projetar o Santuário Estadual de Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, trazendo para o contexto da Igreja do Brasil um olhar todo especial para este jardim de Nossa Senhora. Queria também chamar a atenção do olhar de Dom Valmor para a questão da formação. A formação entendida como formação permanente dos evangelizadores, do clero, e a formação inicial com a construção do Convivium Emaús, e ali, de maneira muito particular, o carinho e o cuidado de Dom Valmor para com os padres idosos, com a Casa Cura d'Ars. É também no episcopado de Dom Valmor que está sendo tirado do papel um antigo sonho do primeiro arcebispo da arquidiocese, o de construir a Catedral Cristo Rei, lugar de encontro e serviço da igreja local. Em 2004, logo que iniciei o meu ministério de primeiro servidor como arcebispo na Arquidiocese de Belo Horizonte, comecei a ouvir perguntas de muitos evangelizadores, sacerdotes, sobre o projeto de edificação da Catedral Cristo Rei. Após um tempo de diálogos e reflexões, o plano de se construir a Catedral Cristo Rei foi retomado, mas a partir das necessidades e urgências deste terceiro milênio. Assim, a Catedral Cristo Rei está sendo construída onde hoje é o epicentro geográfico da Arquidiocese de Belo Horizonte, com seus 28 municípios. Principalmente, a Catedral Cristo Rei terá infraestrutura dedicada ao acolhimento, a iniciativas solidárias dedicadas aos mais pobres. Um exemplo é o trabalho que vem sendo desenvolvido, Dai-lhes vós mesmos de comer. Refeições são preparadas na Catedral Cristo Rei e partilhadas com famílias que enfrentam o desafio da fome. A Catedral Cristo Rei, com a sua infraestrutura, já está ajudando a Igreja na sua missão de evangelizar neste terceiro milênio, a partir do cuidado com os pobres, da inclusão social, da comunicação, integrando e fortalecendo muitos serviços. Esses são apenas alguns capítulos dessa história escrita por várias mãos ao longo deste século. Muito ainda existe para se falar e escrever. É apenas o início de uma jovem igreja que olha para trás com gratidão e à frente com ardor evangélico. Gosto sempre de dizer que nas montanhas que nos cercam resplandece o trono de Cristo Rei. Esse trono é a cruz, sinal de vida que se torna oferta, indicando para a Arquidiocese de Belo Horizonte, para a Igreja e para cada pessoa, que o caminho é buscar servir solidariamente sempre mais.